2 Reis, capítulo 7. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, em cujo braço o rei se apoia, respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas ao céu, poderia isso suceder? Disse Eliseu: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Ora, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, e disseram uns aos outros: para que ficamos nós sentados aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos-nos, pois, agora e passemos ao arraial dos sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. Levantando-se, pois, ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios, e, chegando-se eles à entrada do arraial, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem sobre nós. Pelo que se levantaram e fugiram, ao crepúsculo deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, isto é, o arraial, tal como estavam, e fugiram para salvarem as suas vidas. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomando dali prata, ouro e vestidos, e foram e os esconderam. Depois voltaram, entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros: não fazemos bem, este é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, bradaram aos porteiros da cidade e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só os cavalos e os jumentos atados às tendas, como estavam. Assim chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. O rei se levantou de noite e disse aos seus servos: eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfameados, pelo que saíram do arraial para se esconderem no campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos servos respondeu, dizendo: tomem-se, pois, 5 cavalos do resto que ficou aqui dentro. Eis que eles estão com toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto, e que se vêm extenuando, e enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo-lhe: ide e vede. E foram após ele até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de objetos que os sírios, na sua precipitação, tinham lançado fora. E voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então o povo saqueou o arraial dos sírios. Assim houve 1 medida de farinha por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, conforme a palavra do Senhor. O rei pusera à porta o capitão em cujo braço se lhe apoiava, e o povo o atropelou na porta, de sorte que morreu, como falara o homem de Deus, quando o rei descera a ter com ele. Porque quando o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã por estas horas haverá 2 medidas de cevada por um siclo, e 1 medida de farinha por um siclo, à porta de Samaria, aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele dissera: eis que o verá com os teus olhos, porém não comerás. E assim foi, pois o povo o atropelou à porta e ele morreu.